Olá, meu povo, voltando aqui. A gente já viu aí mais ou menos como é que vai funcionar o regime militar, a ditadura militar, né? Vão governar através dos atos institucionais, como foi que eles chegaram ao poder, né, para impedir que o Brasil se tornasse uma nação comunista, enfim, contexto aí da Guerra Fria. E agora a gente vai estudar os 5 presidentes militares, ok? Nós vamos ter aí Costa e Silva, Castelo Branco, Médici, Geisel e por fim o Figueiredo, que vai ser o último, beleza? Então a gente vai estudar um por um desses governos aí, ok? Essa aula vai ser bem completa. Se escapar algum detalhe aqui que eu falei, eu acho que vai ser mínimo, né? O principal está aqui e a gente está vendo uma maneira bem detalhada a respeito do regime militar. É um assunto que a gente não pode brincar não, ok? Então vamos lá. Primeiro presidente militar do Brasil aí é o Castelo Branco, o famoso Castelo Branco. Ó, aqui na frente vocês já vão ver de que linha ele é. Se ele é da Soborno ou ele é da linha dura. E aqui a gente já viu logo que ele era da Soborno, ou seja, da ala intelectual do Exército Brasileiro, ok? Aqui ele já é da ala intelectual do Exército Brasileiro, ou seja, ele não era tão bruto. Era bruto, mas não era tanto, sabe? Aquele cara que não resolve tudo na bala, né? Que é na organizada e tal. E aí ele vai governar de 64 a 67. Principal marca do governo dele é o PAEG, né? O Plano de Ação Econômica do Governo, ou seja, vamos organizar as economias aqui, organizar as finanças do Brasil para que o Brasil venha a ter um crescimento econômico. Então ele entrou para resolver os problemas econômicos do Brasil. Então o que é que determinava o PAEG? Cortar gastos, né? O governo parar de gastar com besteira. Aumentou as tarifas e os impostos para o Brasil arrecadar mais, né? Acabou a lei da estabilidade. Lembra da lei da estabilidade lá da era Vargas, que determinava que se você trabalhou 10 anos em um órgão público, você automaticamente se torna estável. Aí ele vai acabar isso. Não, pode trabalhar 500 anos, pode ser demitido, ok? Criação do FGTS, que eu e todo mundo que tem carteira assinada tem direitos e tudo mais, é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ok? Então o FGTS, que é uma coisa que todos os trabalhadores usam hoje em dia, né, se beneficiam com ele, foi criação dos militares. Aumento salarial uma vez ao ano, só que abaixo da inflação. Então se os valores dos produtos aumentaram 6%, ou seja, a inflação foi de 6%, o salário vai aumentar 5%, ou seja, a gente sempre vai perder dinheiro, né? O nosso salário nunca vai aumentar de acordo com o preço das coisas, ok? Então foi assim que ele determinou. Uma vez por ano o salário mínimo vai aumentar, mas sempre abaixo da inflação. Atualmente não. Atualmente é de acordo com a inflação. Então se os preços dos produtos aumentarem 5%, o aumento no salário mínimo o governo determina que será de 5%, que é para a gente sempre manter ali o padrão, né? Restrição de crédito, ou seja, os bancos não vão mais ficar emprestando dinheiro a tudo que é direito aí, né? Então o crédito será limitado. Arroz salarial, aqui as consequências aqui, ó. Arroz salarial, ou seja, os salários não vão crescer, né, de maneira plena, porque sempre vai estar abaixo da inflação. Recessão, a economia não vai crescer e vai gerar muito desemprego. Então, essas foram as 3 principais características e resultados do PAEG. Arroz salarial, recessão é o não crescimento da economia e o desemprego, ok? Governinho de Castelo Branco. Em julho de 64, prorrogação do mandato presidencial até março de 67, por isso que ele vai ficar até 67, né? O governo dele vai começar a receber as críticas, né? A população começa a ver que o governo militar não vai resolver as coisas no Brasil, né? Principalmente econômicas, nesse sentido aqui. Então, dentro do governo de Castelo Branco já vai ter muita impopularidade, pessoas começando a querer, já pensando em fazer greve, fazer protestos, ok? Em 65, nós vamos ter eleições estaduais. Lembre, presidente agora é escolhido só em Brasília. O povo não vota mais para presidente. Mas até o momento, até 64, 65, governadores eram eleitos pelo povo. Beleza? Presidente não, mas governador sim. E aí vai ter eleições em 11 estados em 65. E quem é que vai mais ganhar
essas cadeiras de governadores aí? Candidatos que não eram governistas, não, candidatos que eram contra o regime militar ganham boa parte das cadeiras de governador no Brasil. Com raiva disso, com raiva por ter pedido as eleições estaduais, o que é que os militares vão fazer? Institui o AI-2. Então, o AI-1 vai instituir eleição indireta para presidente, e aí vem o AI-2. E o que é que o AI-2 vai fazer? Ele vai determinar que agora no Brasil só é para ter 2 partidos. Acaba-se todos os partidos políticos do Brasil, né, e agora só vai ter 2. A Arena, né, que era o partido dos militares, né, a base, e a oposição, que era o MDB. MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Esse aqui era a oposição, esse aqui era a situação. Eram os que apoiavam os militares. Bruno, mas eles deixavam de ter um partido de oposição? Sim, mas era uma oposição vigiada. Olha, você pode fazer oposição a mim, mas cuidado com o que você vai falar. Se falar demais, cadeia. A gente fez o congresso, né? Já que eles, o AI-2 também determinava a autorização para fechar órgãos legislativos. Então, Câmara de Deputado, Câmara de Vereadores, os militares podiam chegar e fechar. Em 67 nós vamos ter uma nova Constituição, né? Eu acho que já é bem a 10ª da história do Brasil. Vamos ter uma Constituição que vai aumentar o poder do Executivo, ou seja, o poder do presidente, que era militar, ou seja, então aumentando o poder do Executivo, está aumentando o poder do Exército. As emendas constitucionais agora serão feitas exclusivamente pelo presidente, ou seja, só o presidente pode acrescentar algo nas constituições. Emenda constitucional é isso. Emenda, vou emendar, pegar um pedaço de pano e vou emendar nesse outro pedaço de pano. Eu posso acrescentar. Então, só quem pode acrescentar coisas na nossa Constituição de 67 é o presidente. Ou seja, o Brasil estava todo entregue aí aos militares. Os atos institucionais número 1 e número 2 vão ser incorporados à Constituição, né, para eles continuar valendo. Eleição indireta para presidente, eleição indireta para governador agora. Por quê? Porque eles não vão mais querer que os governadores contra os militares se elejam. Então as eleições para governador vão passar a ser indiretas também. Ou seja, os militares que vão escolher os governadores de cada estado. Ok? Será criada a Lei de Segurança Nacional, a LSN, que tinha como objetivo a defesa da pátria contra o perigo comunista. Ou seja, vamos pegar os comunistas, vamos meter a peia, vamos matar, vamos torturar, porque agora a lei permite. Então foi uma brecha jurídica para eles poderem reprimir os comunistas e a esquerda aqui no Brasil. Bom, depois de Castelo Branco, nós vamos ter aí o outro presidente. Esse aqui não é da Soborne. Costa e Silva, pessoal, é de que linha? Da linha dura. Costa e Silva é dos radicais. Costa e Silva é dos que não quer saber de democracia, não. O homem é dos nojentos mesmo. Da linha dura. Vai ficar de 67 até 69. É aqui que a repressão começa mesmo com força. É aqui que a ditadura começa a mostrar suas verdadeiras garras. Ok? Vamos ter aí várias manifestações, né? E essas manifestações sempre vão ser reprimidas. A polícia vai chegar com cacetete, vai chegar com bala para reprimir qualquer manifestação contra o governo. E em uma dessas manifestações, nós vamos ter o assassinato do estudante Edson Luiz. Ok? O governo vai fazer modificações no MEC, né? Na nossa educação. Os estudantes não vão concordar. E em uma dessas manifestações, Edson Luiz será assassinado pela polícia. E ele vai virar um símbolo de luta contra a ditadura. Ok? Então vamos lá. Ó. Vai ter a passeata dos 100 mil, né? Uma emblemática passeata que vai ter no Rio de Janeiro. 100 mil pessoas se reuniram para protestar contra o regime militar. Greves lá em Osasco, São Paulo, Contagem e Belo Horizonte. Tudo isso aqui em Minas Gerais. São greves nos polos industriais do Brasil. Estudantes, operários, todo mundo vão estar começando a se revoltar contra as medidas do governo militar. E qual é a resposta do governo? Ampla repressão, ou seja,
cacetete, bala, prisão, enfim, o negócio vai começar a complicar aqui. Então o governo Costa e Silva ele começa a mostrar o lado pior do regime militar, o lado da repressão, de espancar, de prender, de não admitir qualquer pessoa que questionasse a autoridade dos militares, ok? Ó, agora aqui algumas fotos reais. Aqui é o estudante Edson Luiz morto, né? O velório do corpo dele. E aqui na missa de sétimo dia, né, que vai acontecer na igreja, e os manifestantes estavam lá, né, usando a missa para protestar, quando de repente chega a cavalaria da polícia para mandar todo mundo para casa na base do cacetete. Pode olhar aqui que os policiais estão armados, né, arma de fogo e cacetete para dispersar toda a população que estava lá na missa sétimo dia de Edson Luiz protestando contra a ditadura. Algumas fotos aqui reage àquele momento, a passeata dos 100 mil, a baixa ditadura, povo no poder, né? Reforma no ensino, arquitetos apoiam estudantes, são milhares e milhares de pessoas protestando contra a ditadura. Aqui em Contagem, em Minas Gerais, né? E isso aqui é uma foto emblemática, lá do Rio de Janeiro, eles picharam, os manifestantes contra a ditadura vão pichar abaixo a ditadura, fora a ditadura, né? Em uma parede. Essa foto aqui é emblemática, uma das fotos mais emblemáticas das manifestações contra o regime militar no Brasil, ok? Ó, mas assim como tinha pessoas contra o regime militar, tinha pessoas que eram a favor. Não, deixa eles espalhar, impedir que o Brasil se tornasse comunista e tal, enfim. Um bom exemplo dessas brigas que vão acontecer dentro do Brasil entre apoiadores e pessoas que eram contra o regime militar. Essa foto aqui vai mostrar briga entre estudantes. Na USP, eles eram contra os militares, e no Mackenzie, eles eram a favor do governo militar, né? Conservadores e anticomunistas, enquanto na USP a galera era mais ligada às ideias de esquerda, do comunismo, e eram contra os militares, ok? Foi criado até Comando de Caça aos Comunistas. Era um grupo secreto, né, de pessoas, estudantes, que eram contra os comunistas, contra a esquerda, que perseguiam, investigavam para entregar pessoas ligadas ao comunismo às forças do exército. Era o CCC, Comando de Caça aos Comunistas. Bom, agora a gente chega em um dos pontos principais do nosso assunto, que é o ato institucional número 5. Pessoal, é uma das coisas mais cobradas em prova sobre o regime militar, é o ato institucional número 5. Então prestem atenção. Ele foi o mais repressivo, ele foi o mais cruel, que limitou mais as liberdades individuais aqui no Brasil. É o AI-5, o famoso AI-5, Ato Institucional número 5. O que é que ele determinava? Bom, fechamento do Poder Legislativo, ok? Ou seja, o fechamento do Congresso, Câmara dos Deputados, o presidente pode ir lá fechar e o presidente vai assumir a sua função. Ou seja, o presidente que vai elaborar a lei, que vai julgar, que vai aprovar e tudo mais. Então, o presidente ela assume o controle não só do executivo, mas também do legislativo. Suspensão dos direitos políticos e individuais, né? É aqui no AI-5 que o habeas corpus será retirado da nossa jurisprudência, ou seja, ninguém pode mais ser preso e pedir ao advogado um habeas corpus. Bruno, o que é o habeas corpus? Vamos lá, vou explicar o que é o habeas corpus. O habeas corpus, pessoal, é um documento que você pode fazer quando você é preso para pedir a um juiz para lhe libertar, para você responder a sua acusação em casa, não ficar na cadeia esperando o julgamento. Então eu fui preso, né, mas eu não tenho condições de fugir, eu jamais não serei capaz de fugir ou de cometer outro crime, então o que é que eu faço? Juiz, por favor, deixa eu cumprir a pena em casa, eu esperar o julgamento em casa, me dê essa liberdade de movimento, né? Essa liberdade de movimento, ou seja, do réu ir para casa, é o habeas corpus. Ele é um documento que serve para que o juiz deixe que a pessoa que está sendo acusada do crime vá para casa, não fique na cadeia. Aí você pode alegar várias coisas. Não, eu sou uma pessoa de bem, eu jamais vou fugir. Não, eu preciso estar em casa porque tem alguém na minha casa que precisa dos meus cuidados, um idoso, uma criança, então eu tenho que estar em casa. Então o habeas corpus ele vem para isso, para soltar quem está preso, beleza? Só o que é que estava acontecendo? Os militares prendiam algumas pessoas comunistas,
botava eles na cadeia, eles pediam habeas corpus para o juiz, ei, deixa eu ir para casa, o juiz deixava. O cara sai da cadeia, fugia, se escondia. Os militares, eles estão só botando habeas corpus para fugir, aí quando a gente vai buscar eles em casa, os caras já têm sumido, já estavam no meio do mato, escondido. Né? E aí o que eles vão fazer? Eles suspendem o habeas corpus. Ninguém mais vai ter direito a um habeas corpus aqui no Brasil. Okay? Então, foi preso, vai ficar na cadeia. Não tem como o juiz mandar soltar. Beleza? O AI-5 também determinava a intervenção em estados e municípios, ou seja, os militares também vão opinar nos governos dos governadores, dos prefeitos, dos vereadores, né? Ou seja, vão mandar no Brasil de uma maneira geral. Permissão para caçar mandatos, demitir, prender e editar leis. Ou seja, o AI-5 dava plenas liberdades para a ditadura militar fazer o que quiser. Podia prender um juiz, caçar o mandato de um deputado, de um governador, podiam fazer o que quiser. Ok? E prazo de validade indeterminado, ou seja, o AI-5 vai existir até a hora que eles quiserem que ele exista. Não tinha um prazo. O AI-5 vai valer só 3 anos, vai valer 4 anos. Não. Enquanto eles estiverem achando bom usar ele, eles irão usar. Ok? Bom, como resposta ao AI-5, o que é que a esquerda nacional vai começar a fazer? Os comunistas vão começar a pegar em armas. Eles disseram, os militares estão com armas, não é tacando o livro neles que a gente vai vencer essa batalha. E aí é agora que o regime militar brasileiro, o período da ditadura militar brasileira, vai virar um verdadeiro campo de guerra. Por quê? Porque assim como os militares usavam armas, a esquerda, os comunistas vão começar a usar armas também. Então, os dois lados armados, o que vai acontecer? Muita troca de tiro, muita troca de bala, vai acontecer várias coisas aí envolvendo bastante violência. Né? E a esquerda agora vai começar a se organizar em grupos militares, a ALL, AP, MV8, PPR, Valpalmares, PCBR, enfim. Isso aqui, pessoal, eram organizações comunistas formadas para criar soldados para lutar contra o regime militar. Ok? Era assim que acontecia. Então, estão na bala, vamos na bala também. É agora que o negócio vai começar a ficar mais complicado. Né? Quais são as estratégias aí que eles vão usar? A estratégia de guerrilha. Né? Estratégia de guerrilha. Vai ter até um livro escrito por Carlos Lamarca. Está aqui ele, Carlos Lamarca. É o Manual do Guerrilheiro Urbano. Ele vai escrever um livro ensinando como você guerrear. Ele era do exército, mas aí foi para o lado dos comunistas. Ele era do exército, mas foi para o lado dos comunistas e começou a ser o principal treinador de tiro dos comunistas. Ele que vai ensinar a usar arma, metralhadora, vão ficar escondidos no meio do mato, aprendendo a atirar, a assaltar, a fazer várias coisas. O que eles vão fazer? Sequestros, né? Vão fazer sequestros, embaixadores. Então, como tinham muitos esquerdistas, muitos comunistas presos, eles vão sequestrar pessoas importantes da direita ou dos militares. O que é que vão fazer? Olha, a gente só devolve eles se vocês soltar tantos comunistas presos. Ok? Essa era uma das estratégias na guerrilha urbana. Então vão sequestrar embaixadores, diplomatas, estrangeiros, vão fazer muito assalto a banco, né? Inclusive alguns políticos da nossa atualidade participaram desses assaltos a bancos, arquitetaram desses atos aqui, inclusive a nossa ex-presidente Dilma Rousseff, ela participou de alguns desses eventos aqui, ela mesma deixou isso bem claro. Na guerrilha rural a gente tem como principal marca a Guerra do Araguaia. Né? Eles começaram a entrar no Brasil, os comunistas que foram para Cuba treinar guerra, vinham pelos países da América do Sul e começaram a se estabelecer lá no Pará, lá na região do Araguaia. E eles queriam montar uma cidade lá toda formada por comunistas. Mas aí o exército soube, foi lá e houve uma grande batalha lá na região do Araguaia. Os dois principais líderes militares aí dos grupos de combate comunistas eram Marighella, né, e o Carlos Lamarca. Ok? Ambos foram assassinados pelo regime militar. Aqui era o embaixador dos Estados Unidos, foi sequestrado pelo MR8, né, e em troca devolveram ele em troca da soltura de presos políticos. Sabe quem é esse aqui que eu estou marcando? Esse aqui é José Dirceu,
ministro do governo Lula, né, que estava preso até alguns meses atrás e foi solto, ok? Esse rapaz aqui é José Dirceu, ele era um dos líderes aí dos movimentos comunistas. Ele foi solto em troca da soltura de Herbert, o embaixador dos Estados Unidos. Aqui mais prisioneiros que foram libertados em troca do embaixador alemão. Então ele sequestrava alguém e dizia, a gente só solta se vocês libertar alguns comunistas que estão presos, ok? Então essa era uma das formas que a esquerda arrumou para combater o regime militar. Ó. Em agosto de 69, Costa e Silva adoece e ele é afastado. Tem até aqui o boletim médico dele, ok? Depois que ele adoece, o seu vice Pedro Aleixo é impedido de assumir, porque ele tinha pensamentos tanto quanto liberais, e os militares não queriam deixar que ele assumisse. Então quem é que assume o governo? Uma junta militar, formada por esses 3 cidadãos aqui, e daqui vai sair o novo presidente do Brasil, já o 3º presidente militar aí. Que quem é ele? O Médici, ok? O famoso Médici, que também, assim como Costa e Silva, era da linha dura, ok? Então vamos lá. É no governo de Médici que nós vamos ter uma continuidade de toda aquela violência, toda aquela repressão que a gente tinha no governo de Costa e Silva, né? A ideia deles era o seguinte, ó, a gente tem que manter a segurança do Brasil através do exército, mas ao mesmo tempo que a gente tem que ter a segurança do Brasil, a gente tem que desenvolver ele economicamente. Não adianta só ficar aprendendo comunista. Aprender comunista não melhora a economia. Isso é, então, através de tecnocratas, ou seja, vamos usar o exército para a segurança e vamos usar pessoas técnicas capacitadas para trazer o desenvolvimento. Então, o Brasil vivia um binômio, ou seja, o Brasil vivia em cima de 2 ideias. Proteger a nação contra o comunismo e fazer com que essa nação cresça ao mesmo tempo. O exército vai proteger e os técnicos, as pessoas que entendem de economia, vão fazer com que o Brasil se desenvolva. Ok? Então é aqui com o Médici nós vamos ter o auge da ditadura. Muitas prisões, muita tortura, né, que também vai ser usado para obter informações. Eles prendiam um comunista, torturavam até ele entregar os outros, né, onde eles estavam escondidos e tudo mais. Ok? Ó. Prisões, torturas, assassinatos. Aqui a gente tem um exemplo dos métodos de tortura que eles usavam, o famoso pau de arara. Ok? Muitas pessoas até hoje foram dadas como desaparecidas, mas com certeza foram assassinadas pelo regime e eles esconderam o corpo deles e infelizmente nunca será achado os restos mortais deles, por causa do tempo e também porque boa parte dos militares também já podem até ter morrido ao longo dos anos, ok? Repressão intensa e eliminação da guerrilha da esquerda. Então os militares vão investigar através dos seus departamentos, o CNI, o DOI-CODE. O DOI-CODE era o pior de todos, o DOI-CODE era o que torturava. O OBAN, o DOPS eram órgãos do governo que serviam para caçar e eliminar os comunistas aqui do Brasil. E aqui Marighella, um dos líderes dos comunistas, foi fuzilado pelos militares, ok? Ó, Carlos Lamarca, lá na guerra do Araguaia, também vai ser assassinado pelos militares. Repressão a qualquer manifestação antigovernista. Qualquer pessoa que saísse pela rua tentando manifestar uma opinião anti-militar ia levar umas cacetadas, até mesmo ser preso, ok? Bom, o governo vai usar, pessoal, algumas coisas para tentar melhorar a imagem dos militares em relação ao povo. Uma das principais coisas que vai usar é a Copa do Mundo em 1970. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil em 70 foi tricampeão da Copa do Mundo, ok? Um timaço com Pelé, entre outros. Então eles vão usar essas coisas boas que aconteceram no Brasil para dizer, olha, aconteceu porque é os militares que estão no governo, né? Vai ser criada a campanha Brasil ame ou deixe, ou seja, não quer viver no Brasil, governado pelos militares, vai embora. E é aqui que muitos intelectuais, artistas vão embora mesmo, cara. Não, vou ficar aqui não. Vão embora, vão para a Europa, né? Muitos cantores de MPB super conhecidos hoje vão sair do Brasil nesse período e aí vão para Paris, Nova York, enfim.
ok? Eles vão começar a criar músicas também para enaltecer o Brasil, para melhorar a imagem do Brasil em relação ao povo. Então, enquanto alguns eram torturados, outros ficavam lá, rapaz, aí os militares é bom, o Brasil ganhou até a Copa do Mundo, os homens estão investindo tudo aí, ok? Então, daqui a pouco a gente continua com a nossa terceira parte. Valeu!